Olá pessoal, estamos aqui na nossa primeira videoaula de inglês. Meu nome é Jordi Ribeiro Fonseca, sou discente, aluno do curso de Sistemas para a Internet, e eu vou estar explicando aqui para vocês um pouquinho hoje sobre os tempos verbais, Past Simple, Present Simple e Present Continuous, algumas técnicas de leitura, skimming e scanning, o que são cognates. Vou dar alguns exemplos sobre cognates. Vou explicar um pouquinho sobre o modal can, quando usar, para que usamos ele. E vou mostrar alguns sites de apoio onde vocês podem estar pesquisando algumas coisas e aprofundando seu estudo em inglês, certo? Vamos aqui primeiro então falar sobre os tempos verbais. O primeiro tempo verbal é o present simple. No present simple, na afirmativa, existem dois casos. No I, will, we, they, que é esse aqui, nós usamos o verbo normal, sem acrescentar nada. Por exemplo, como vocês podem ver aí, eu gosto de uva. I like grape. Você não acrescentou nada do verbo, você deixou ele na forma normal, infinitiva. Nas pessoas ele, ela e isso ou aquilo, he, she, it, nós vamos usar o verbo com S. Então, she likes grape. She works. She goes. She, verbo S. Ela, verbo S. Ele, verbo S, certo? Na forma negativa, nós vamos estar usando does. No present simple, eu não falei, mas o auxiliar é o do. Como nós temos que aquela regrinha de acrescentar o S, no he, she, it, o auxiliar do fica diferente, fica does. Na negativa, nós vamos usar o do, does, com not. Ou você fala does not ou doesn't, tem o mesmo significado. Normalmente nós pronunciamos doesn't, é o mais comum. She doesn't like grape, ela não gosta de uva. I, you, we, they. O do, auxiliar do, com not, ou você fala do not, da mesma forma que does not, ou don't. Normalmente nós falamos don't, mas fica a seu critério, certo? Nas yes no questions, o que são yes no questions? São perguntas onde eu vou questionar alguma coisa para você e você vai me responder sim ou não. Por exemplo, você gosta de uva? Sim ou não. Você gosta de jogar futebol? Sim, eu gosto. Não, eu não gosto. São perguntas desse tipo. Então, como eu formo uma pergunta para as pessoas he, she, it, já que você disse que é diferente, Jordi? Primeira coisa que nós colocamos em uma yes no questions ou uma question normal, onde não tem o question word, que vai ser a próxima que eu vou explicar aqui para vocês. Primeira coisa que nós colocamos é o does, o auxiliar, no caso do he, she, it, does, para I, you, we, they, do. Depois do auxiliar, verbo auxiliar, nós colocamos o sujeito e o verbo. Depois o complemento da pergunta ali. Então, o exemplo que vocês estão vendo aí, verbo auxiliar does, sujeito she, verbo like, complemento da questão grape. Ela gosta de uva? Aí eu vou responder sim, ela gosta, não, ela não gosta. Em W questions seria a mesma estrutura dessa daqui, vocês podem perceber, ó. Se você tirar o I aqui, ficaria does she study English? Ela estuda inglês? Você responderia sim, ela estuda, ou não, ela não estuda. Mas como aqui tem um auxiliar aqui, certo? O why, ficaria why does she study English? O why que em português significaria o porquê, porque ela estuda inglês. Aí você já não me responderia mais sim, ela estuda, ou não, ela não estuda. Seria o motivo dela estudar inglês, entende? Lembrando que eu não falei, mas o present simple, eu vou explicar melhor isso aqui pra frente agora. Mas já dando uma explanada breve, nós usamos o present simple para representar rotina, hábitos e serviços, jobs no caso. Aqui está a tabelinha exemplificando melhor o que eu falei para vocês das pessoas que recebem o S no verbo. São apenas he, she, it, apenas esses três que recebem o S. Não se esqueçam disso, é bem importante isso, ok? E as outras o verbo fica normal, como vocês podem ver aí na sua tela, certo? Então, como eu estava falando, present simple a gente usa para fatos e situações, rotina também. Eu moro em Uberlândia agora, eu trabalho, a escola abre,
7 horas da manhã, ela fecha 11 horas da noite, eu vou à academia todos os dias. São coisas que eu faço no meu dia a dia. Eu levanto todo dia, eu escovo os dentes todo dia, eu tomo banho, eu tomo café, eu almoço. São coisas rotineiras, certo? Para hábitos também, geralmente junto com os hábitos são aplicados advérbios de frequência. Por exemplo, eu vou à academia 2 vezes por semana. Eu vou à academia todos os dias. Eu jogo futebol 1 vez por mês. Esses seriam os advérbios de frequência, que são esses em laranja que vocês estão vendo aí na sua tela. E existem outros também, não só esses, certo? Agora falando um pouquinho sobre o Past Simple. O Past Simple são eventos já concluídos no passado. Não são eventos de rotina. Não são eventos que estão acontecendo agora. São eventos que já aconteceram. Existem dois tipos de casos de verbos no Past Simple. Existem os regulares, onde nós vamos acrescentar ou de, ou ed, ou ied. Vou explicar quando você acrescenta cada um nos próximos slides. E existe uma lista de verbos irregulares, que vale a pena vocês estudarem ela. Vale a pena saber esses verbos, ajuda bastante. E eu vou estar deixando aí no nosso material de apoio do site uma lista desses verbos aí, um documento com esses verbos, ou site com esses verbos. Caso tenha algum verbo que você fala assim, Jordi, eu nunca vi esse verbo, eu não achei esse verbo na lista aqui, eu não estou achando ele. Eu vou mostrar um site onde você pode colocar o verbo e ele vai dar já algumas conjugações, todas as conjugações possíveis daquele verbo. Aí você vai ver se ele é regular ou irregular, certo? A estrutura do past simple seria afirmativa. Uma pessoa com o verbo no passado, certo? Aí está aqui as regras que eu falei para vocês, vou explicar nos próximos slides. Yes, no questions, o auxiliar é o do no passado que fica did. Então vocês já podem perceber que ele é um verbo irregular. Por quê? Porque ele não recebeu nenhuma dessas terminações aqui. Ah, mas ele terminou com D. Não, mas ele é um caso a mais, certo? Não porque ele tenha terminado com D que ele é um verbo regular. Não achem isso, ele é um verbo irregular, certo? Então, qual seria a estrutura? Seria a mesma do present simple que eu expliquei. Verbo auxiliar, sujeito, verbo e complemento da questão. Isso também serve para as W questions, onde vocês podem perceber que se nós riscarmos esse where aqui, ó, ficaria a mesma coisa disso aqui, certo? Seria yes, no questions, mas com o W questions muda totalmente o sentido da pergunta, tá? Então, você sabendo fazer um yes, no questions, basta você colocar um word question antes do verbo auxiliar, você formou uma W question, ok? Negativa é o sujeito auxiliar do past simple, que no caso é qual? É o did, não se esqueçam, hein? Não é o do, é o did. O not, para expressar que é negativa. I did not sleep yesterday. Ou I didn't. Normalmente nós falamos I didn't. Ok? Não se esqueçam. Aqui está um pouco sobre o que eu falei dos verbos regulares que terminam em D, ED e ED. Worked é um verbo regular que termina em ED. Vocês podem perceber aí. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho das regras. Quando que você vai colocar um D no final, um ED ou um IED. Certo? Então prestem bastante atenção. Nos verbos terminados em E, a vogal E, cuja última letra é a vogal E, você vai acrescentar apenas o D no final desses verbos. Então, o exemplo aí que vocês estão vendo, hope, ele terminou em E, certo? Então eu vou acrescentar apenas o D no final. Tem vários outros exemplos aí que, se vocês quiserem parar o vídeo para anotar eles, fiquem à vontade. Eu vou passar para a próxima regra. Se o verbo tiver CVC, que seria consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. E além disso, for a última sílaba tônica, tiver CVC no final e for a última sílaba tônica da palavra, você vai dobrar a última consoante e acrescentar o ED. Entenderam? Explicando de novo. Se o verbo tiver CVC no final da palavra, consoante, vogal, consoante, e essa CVC for a última sílaba tônica da palavra, for a sílaba tônica da palavra, né? Não a última, se for a sílaba tônica da palavra,
você vai dobrar a consoante e acrescentar ED. Aqui estão os outros exemplos, novamente, se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade para parar o vídeo e anotá-los, certo? Agora aqui no terceiro, quando eu vou colocar o I e a D. Quando eu tiver um Y e atrás do Y ali, ó, vocês podem ver no exemplo study ou carry, atrás do Y eu tiver uma consoante. Então se eu tiver uma consoante no exemplo do study, antes do Y tem um D, no carry, antes do Y tem um R. Então eu vou tirar esse Y, risco esse Y e acrescenta I e a D, certo? Só para esses casos onde eu tenho uma palavra que termina, um verbo que termina com Y e atrás do Y tem uma consoante. Eu risco o Y e acrescento I e a D, certo? Passando para o próximo agora, onde eu vou acrescentar o ED. No caso, você vai acrescentar o ED quando os verbos tiverem consoante, vogal, consoante no final. Vocês podem perceber que todos têm consoante, vogal, consoante, mas não entram naquela regra 2 que eu expliquei para vocês. Por quê? Porque a sílaba tônica não está naquela CVC no final da palavra. Está ou no começo ou no meio, certo? Então é uma regra diferente, não confundam uma com a outra. Voltando lá para vocês verem, aí vocês podem perceber que além de ter CVC no final da palavra, a sílaba tônica está no final da palavra também. Então eu aplico a regra de dobrar a última consoante e acrescentar o ED. Quando não é assim, quando a sílaba tônica está no começo ou no meio e no final tem o CVC, eu acrescento apenas o ED no final, certo? Partindo agora para o Present Continuous. O Present Continuous representa ações que estão em progresso, elas estavam acontecendo antes do momento da fala, estão acontecendo ainda no momento que eu falo e provavelmente podem continuar acontecendo depois do momento que eu tiver falado. Então, como que é a estrutura? Na afirmativa, eu vou usar sujeito, verbo to be e verbo com ing e o complemento da frase. Como que eu vou saber qual que é o verbo to be de qual? Aí vocês já teriam que saber pelo menos isso. Se não souberem, aqui está o verbo to be de cada um. O I é o am. He, she, it, is. You, we, they, are. Por quê? O I am singular também. Eu sou. He, she, it, is. Ele, ela, isso é. Porque é singular. You, we, they, vocês, nós, eles, elas e aquilo no plural, certo? No plural, não se esqueça, no plural. Recebem are, que seria o verbo to be no plural. Eles, elas, nós, somos, ok? E é o verbo com ing, não se esqueçam também. É sujeito, verbo to be, verbo no ing e complemento do resto da frase. Isso na afirmativa. Na negativa é a mesma coisa. Sujeito, verbo to be, só que você tem que colocar um not. No caso do I am not, não tem como eu juntar o am not e formar um am not. Não sei como seria. Não existe, então seria I'm not. No caso do he, she, it e do you e they, o is com not, ou você fala is not ou isn't, are not ou aren't. Normalmente nós falamos a forma abreviada, a forma junta da palavra, certo? Yes, no questions é a mesma estrutura do present simple e do past simple, só que você vai usar o verbo to be ali como sendo o auxiliar, entre aspas, da sua frase. Então, você sabendo o verbo to be, você consegue fazer perguntas de resposta sim e não. Como exemplo aí, no he, she, it, eu sei que o verbo to be do he, she, it é is. Então, no começo eu coloco o verbo to be dele, no caso is. Depois o sujeito, o verbo com ing e o complemento do resto da pergunta, certo? Aqui também funciona aquela regrinha que eu falei pra vocês, que não é bem uma regra, só uma observação, certo? Você sabendo fazer yes, no questions, eu sei fazer w questions. Por quê, Jordi? Porque em w questions é só você acrescentar o question word. Muito simples, não? Você faz uma yes, no question e acrescenta o question word antes do verbo to be, certo?
Agora eu vou explicar para vocês mais detalhadamente, assim, um pouco melhor sobre quando nós usamos o Present Continuous. Ações, como eu já falei, que estão ocorrendo no momento da fala, que poderiam estar ocorrendo antes, que estão ocorrendo antes, que ocorreram antes, que ainda vão ocorrer depois que eu falar, certo? Ações que estão em progresso, por exemplo, você está assistindo o vídeo. Antes de eu falar, você já estava assistindo o vídeo. Depois que eu falar, você vai provavelmente, eu espero, né, continuar assistindo o vídeo. E no momento que eu falei, você também estava assistindo o vídeo. Essa é a ideia, certo? Expressa uma ação no presente que pode ou não estar ocorrendo no momento em que se fala. Por exemplo, eu estou lendo o livro e o livro é muito bom. No momento que eu falei para você, provavelmente eu não estaria lendo o livro. Eu só tô seria de dar uma ideia que é uma ação que está em progresso, não no momento que eu falo, mas está acontecendo, entende? Por exemplo, eu estou viajando muito nesses dias. Eu não estou viajando no momento que eu falei com vocês. É uma ideia que ela tem um começo e... certo? Que eu já estava viajando antes, que assim, não especifica o tempo em que eu viajei. Não é aquele momento em que eu falei com você que eu estava viajando. É uma ideia mais geral em si. Agora um pouquinho sobre técnicas de leitura. O scanning, aqui está a definição em inglês, aqui em português, você fica à vontade para ler a que você quiser. Eu vou ler para vocês em português, que é a tradução da definição em inglês. Scanning é uma técnica usada quando uma pessoa tenta buscar por item específico, ou seja, já vou dar o exemplo aqui para vocês para ficar mais fácil. Eu estou num aeroporto e eu quero aeroporto internacional e eu quero achar o meu voo de volta para o Brasil. E o painel do aeroporto está em inglês e tem muitos voos lá de várias empresas que eu não conheço. Eu quero achar o voo da TAM. Então eu vou procurar pela empresa airline, no caso, a empresa aérea TAM. Isso vai facilitar a minha busca. Depois que eu achar todos os voos da TAM, eu vou procurar pelo número do voo, no caso flight number, ou pela decolagem, ou pelo destino do voo. Essa seria a técnica de scanning, certo? Skimming, aqui está como no scanning, aqui está a definição em inglês, aqui em português, que é uma ideia geral da definição em inglês. O skimming é quando você dá uma lida rápida no texto e tenta, através dessa lida rápida, ter uma ideia geral. Normalmente a gente faz isso em notícias, ou quando você está com pressa e lê um texto e precisa ter uma ideia geral para fazer uma discussão, ou quando você está numa questão da prova e pede para você ler o texto é muito grande, você dá uma lida geral no texto para ter uma ideia e responder a questão. Essa seria a ideia do skimming, certo? São estratégias muito úteis quando você está fazendo uma prova em inglês ou você precisa achar alguma coisa específica. Cognates. Aqui estão duas definições em inglês. Eu acho que está bem tranquilo de vocês entenderem. Procurei não colocar nenhuma palavra muito diferente daquelas que vocês já sabem, eu espero, né? Mas qualquer coisa eu vou ler aqui as definições para vocês em português. Cognatos são palavras que em línguas diferentes têm o mesmo significado, pronúncia e soletrar. E a mesma forma de soletrar, certo? Quando nós estamos aprendendo uma língua, cognato é uma forma fácil de lembrar de uma palavra, porque tem o mesmo significado, a mesma forma, a mesma pronúncia de uma palavra que você já sabe. Aqui como exemplo, eu vou mostrar aqui um pôster sobre os cognatos, as palavras em inglês e em português, a origem e o significado delas, certo? Eu vou deixar esse papel aqui, é mais como exemplo mesmo, para vocês verem que existem muitos cognatos, muitos mais do que esses que estão aqui, e que eles vão ajudar vocês a entender um texto também, certo? Tem uma palavra que eu nunca vi, mas tem outras que eu já conheço. Então, através dessas que eu já conheço, que parecem bastante com palavras em português, ou em outra língua que você sabe, espanhol também, eu consigo ter uma ideia do texto, ler o texto. Certo? Aqui estão alguns exemplos de cognatos. Vou deixar esse pôster aí lá no site também, na parte de materiais de apoio.
vocês vão poder estar vendo ele lá, certo? Aqui alguns outros cognatos mais relacionados à área de IT, de tecnologia, né? Que é a área do meu curso. Se vocês quiserem parar e anotar aí, certo? Eu vou passar para o próximo slide agora. Então, o modal can, quando nós usamos, como nós usamos e para quê? Ele é usado para expressar uma habilidade que você tem, por exemplo, lá, Jordi, eu sei jogar futebol, então I can play football, I can play soccer. Eu sei andar de bicicleta, eu sei correr, eu sei dirigir um carro, eu sei pilotar um avião. Possibilidade, isso pode, por exemplo, acontecer alguma coisa ali e eu falo assim pra você, fique tranquilo, isso pode acontecer com qualquer um. Don't worry, it can happen to anyone. Seria essa a ideia. Permissão informal, por exemplo, quando a sua mãe fala, meu filho, não é pra você fazer isso. You can't do that. You can do that. Ou algum pedido, por exemplo, você pode me ajudar? Que seria essa questão aqui. Vocês podem perceber que ela é uma yes no question. A pessoa pergunta, você pode me ajudar? Você fala, não, desculpa, eu estou muito ocupado agora, ou sim, eu posso, certo? Qual que é a estrutura do... Como nós usamos esse can, Jordi? Seria o sujeito, o can e o verbo no infinitivo na afirmativa. Na pergunta, você traria o can como sendo um verbo auxiliar, entre aspas, para ficar mais fácil de vocês entenderem, para o começo, da mesma forma que o verbo auxiliar, para fazer yes no questions. Depois o sujeito, o verbo no infinitivo e o complemento da sua pergunta. Na forma negativa, o sujeito, can com not, que fica can't, have slept more than 1 hour. Que seria esse exemplo aqui da negativa, certo? Aqui estão alguns links, eu vou dar uma mostrada rápida aqui para vocês sobre o que é cada um. Eu vou deixar esses links no material de apoio também, certo? Aqui alguns links, Real English, é um site de lições online, mostrando aqui a página inicial para vocês. É um site bem interessante se você quiser aprofundar seu inglês, se você quiser estudar mais além do que eu estou falando aqui para vocês, esse aqui é uma possibilidade bem interessante, certo? Então aqui você clica ali na parte de lições, depois você escolhe uma lição. Ele funciona da seguinte forma, você vai ver um vídeo para responder algumas questões, esse vídeo vai estar totalmente em inglês. O primeiro é sem legenda, o segundo é com legenda. Depois você vai responder alguns exercícios, algumas questões referentes ao vídeo que você assistiu, certo? Aqui, Cambridge Dictionary Online, é outro link que eu coloquei para vocês. Você fala assim, eu não sei, por exemplo, o significado da palavra buy. Você vem aqui, ele vai te dar a pronúncia em inglês britânico, pronúncia em inglês americano também. E o significado desse... O que eu acho legal desse dicionário é que ele não traz o significado em português, mas ele traz o significado da palavra em inglês na própria língua nativa em inglês mesmo. É mais interessante você tentar entender uma palavra que você não sabe em inglês do que em português, porque você vai treinar seu inglês para tentar entender aquela palavra que você não conhece, ou seja, você vai estar fazendo dois serviços aí, conhecendo uma palavra nova e treinando a sua leitura, seu entendimento ali do inglês, certo? Esse site aqui, Só Língua em Inglês, é um site onde vocês podem estar estudando também, aprofundando seus estudos em inglês. Ele não tem videoaulas, ele tem mais a parte escrita, mas é um site bem didático também. Tirei algumas partes da minha videoaula daqui, então se vocês quiserem dar uma olhada nesse site aqui, é bem interessante também. Na parte de conjugar, eu falei que ia mostrar um site para vocês que conjugava os verbos. Esse aqui, conjugatorreverso.net. Por exemplo, você fala assim, eu não conheço um verbo, não está dentro daquela lista de verbos irregulares que você me falou para eu estudar, Jordi. O que eu faço? Ou você pesquisa no Google ou você joga nesse site. Ele já vai te dar todas as conjugações no presente, no pretérito, infinitivo, imperativo, particípio e todas as conjugações dos tempos verbais que existem também. Já dando exemplos, bem interessante. Mas lembrem, não deixe de estudar aquela lista de verbos regulares que eu falei para vocês, ajuda bastante. Certo? Então, pessoal, é isso. Essa primeira aula foi mais para dar uma base mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima
e tchau!